Meu padrasto me batia com tudo que via pela frente, e minha mãe dizia que era correção. Eu não lembro do dia em que ele entrou na minha vida, mas lembro exatamente do dia em que ele bateu pela primeira vez. Eu tinha 7 anos, e chorei porque derrubei arroz no chão. Ele veio com o cinto, e minha mãe disse: "Deixa, é para aprender." E eu aprendi. Aprendi a andar sem fazer barulho. Aprendi a engolir o choro. Aprendi que mesa de jantar era lugar de silêncio, e que corredor escuro significava dor chegando. Aos 9, ele começou a usar palavras. Me chamava de moleca burra, peso morto, inútil. Cada frase dele entrava como pancada. E minha mãe olhava para o lado, como se eu não existisse. Às vezes eu rezava para sumir, outras vezes para ele sumir. Mas nada sumia, a dor ficava, as marcas no braço, o medo no estômago, o travesseiro molhado. Cresci em silêncio, sem festa de aniversário, sem abraço no Natal, sem um "tá tudo bem". E ele seguia, batendo com vara de marmelo, com fivela de cinto, com o cabo da sandália. E quando eu gritava, ele dizia: "Chora mais alto, quero ver se alguém vem te salvar." Ninguém veio. Se você também teve uma infância onde o amor era trocado por medo, onde os gritos moravam onde devia ter carinho, então essa história é pra você. Inscreva-se no canal Arquivos da Alma. Aqui, cada dor antiga encontra justiça, mesmo que ela venha tarde. Fugi pra sobreviver, mas o trauma dormia comigo todos os dias. Eu saí de casa aos 18, com uma mochila nas costas e o corpo cheio de hematomas recentes. Nem olhei pra trás. Minha mãe não chorou. Ele riu. Disse que eu não duraria 1 mês sozinha, que ia voltar de joelhos, pedindo perdão. Mas quem devia se ajoelhar nunca se curvou. Consegui um emprego de faxina num hotel pequeno. Dormia num quartinho nos fundos, com cheiro de mofo e goteira no teto. Mas ali, ninguém gritava comigo. Mesmo assim, o medo dormia ao meu lado. Toda vez que alguém fechava uma porta com força, eu tremia. Se um homem levantava a voz, eu encolhia. Tinha dias em que lavava o chão de joelhos. E chorava baixinho, só pelo hábito. Porque o corpo fugiu. Mas a alma ainda estava presa naquela casa. Fiquei anos sem conseguir confiar em ninguém. Tive vergonha de amar. Vergonha de sorrir. Vergonha até de tirar a roupa na frente de alguém. Porque sentia como se meu corpo ainda carregasse a sujeira que ele jogava em mim com os olhos. A primeira vez que dormi sem medo foi aos 28. Mas ainda assim, sonhei com ele. Acordei suando, com o coração disparado. O trauma era um quarto sem janelas, e ele era o cadeado. Mas naquele dia, pela primeira vez, eu escrevi no papel: "Eu não merecia", e guardei. Era só uma frase, mas ali nascia outra coisa, algo novo. Algo que ainda não tinha nome, mas que um dia se chamaria vingança. Anos depois, ele apareceu doente, pedindo ajuda. E eu abri a porta. Eu tinha 62. Morava sozinha num pequeno apartamento alugado, com minhas plantas, meus livros e minha paz. Fazia mais de 40 anos que eu não via o rosto dele, nem o som da voz, nem notícia. Até que um dia, o telefone tocou. Era minha mãe, velha, cansada, com a mesma voz submissa de sempre. "Helena, ele tá doente. Não consegue mais andar. Eu não dou conta." Pensei, se você poderia... Na hora, meu sangue gelou. Não pelo pedido, mas pela lembrança que veio junto com ele. Respirei fundo. Não gritei. Não chorei. Disse apenas: "Pode trazer. Ele pode ficar aqui por um tempo." Ela agradeceu como se eu fosse santa. Mas eu não era santa. Eu era uma mulher com memória. E com tempo. 2 dias depois, ela apareceu com ele numa cadeira de rodas. A barba crescida, as mãos trêmulas, os olhos baixos. Pela primeira vez, ele não me encarou. Pela primeira vez, ele parecia pequeno.
Eu sorri, porque a dor não estava mais no meu corpo, estava se transferindo. Arrumei um canto para ele, com cama, cobertor e tudo o que ele precisava. Fui gentil, ofereci comida, medicamentos, banho. E ele, doente, foi se afeiçoando àquilo, à minha presença, à minha voz calma. Até que um dia disse: "Você me perdoa, minha filha?" E eu respondi: "Ainda não, mas um dia, talvez." O talvez era a isca, o um dia era o anzol, porque a vingança começa pelo conforto de quem vai cair. Cuidei, dei remédio, fiz ele acreditar que havia perdão. Os dias foram passando, e ele foi se acomodando. Gostava do arroz que eu fazia, assistia jornal no volume baixo, como se tivesse medo de incomodar. Dormia cedo, tomava os remédios que eu preparava com cuidado. Tudo parecia em paz, mas só para ele. Eu observava cada gesto, cada respiração, cada palavra mansa que ele dizia, como se nunca tivesse gritado comigo: "Você sempre foi a mais forte." Eu errei muito. Sua mãe sempre disse que você ia longe. Ele achava que me conquistava com arrependimento, mas eu não ouvia desculpas. Eu ouvia os gritos antigos por trás da voz mansa. Toda noite eu anotava num caderno. Ele reclamou da perna. Disse que sente frio. Pediu que eu ficasse perto durante o banho. Eu cuidava, com zelo, com pontualidade. Mas por dentro, era como alimentar uma lembrança do que eu fui. E me preparar, dia após dia, para dizer adeus do meu jeito. Eu não queria matá-lo. Eu queria que ele soubesse que estava vivo, graças à mulher que ele destruiu. Teve um dia em que ele chorou. Disse que se lembrava de tudo, que se arrependia de cada surra, cada humilhação, cada palavra. Mas ele dizia arrependimento com voz baixa. E eu lembrava do ódio dele com grito, com dor, com sangue. Então eu respondia: "A vida é assim mesmo. Um dia a gente colhe." E seguia com o chá. O que ele não sabia é que aquele cuidado todo era a construção delicada da minha sentença. Eu ia decidir o final, e ele ia aceitar calado, mas por dentro eu preparava o que ele mais temia: o esquecimento. Ele se acostumou, com a sopa quente às 6 da tarde, com os cobertores trocados aos domingos, com o boa noite antes de apagar a luz. Achava que tinha encontrado paz, mas o que ele encontrava era protocolo. E eu mantinha tudo funcionando, com precisão, com frieza, como uma enfermeira sem vínculo, como alguém que cuida de uma planta seca por obrigação, mas sem qualquer afeto. Comecei a conversar com advogados. Queria saber meus direitos, até onde ia minha responsabilidade, até onde eu podia deixá-lo sozinho. Soube que havia clínicas especializadas, que legalmente eu podia colocá-lo lá, com assistência básica, sem visitas, sem afeto. E comecei a preparar. Agendei avaliação médica, guardei exames, organizei documentos, paguei 3 meses adiantados, só para garantir. Porque minha vingança não era sangue, era ausência. Ele sempre teve medo de ficar sozinho. Quando eu era pequena e me escondia, ele gritava feito criança. Tinha pavor do silêncio. E era exatamente isso que eu ia dar. O mesmo silêncio que ele me obrigou a engolir por anos. No jantar de uma quinta-feira, ele disse: "Você tem sido tão boa comigo, nem parece a menina que eu criei com tanto rigor." E eu sorri, levantei a mesa e respondi baixinho: "Você só não entendeu. Quem planta rigor, colhe distância." Era a última refeição que eu prepararia para ele. No dia seguinte, a van da clínica estacionou em frente ao prédio. Ele achou que era exame. Coloquei a manta nos ombros. Segurei sua mão até a porta. E antes que ele entrasse, disse: "Agora você vai viver com tudo que me fez sentir, sozinho, calado e invisível." Ele tentou reagir. Chorou. Me chamou de filha, de anjo. Mas eu já estava indo embora. Porque quem bate não sabe o tamanho da dor que planta. Mas quem apanha, um dia aprende a colher.
Internei. Paguei tudo. E sumi. A clínica era limpa, silenciosa, com camas organizadas e funcionários frios. O tipo de lugar que dá o básico, mas nunca afeto. E era isso que ele ia ter, o mínimo. Na ficha, coloquei todos os dados: telefone, endereço, medicações, histórico médico. Mas na parte de contato de emergência, deixei em branco. A diretora da clínica perguntou: "A senhora virá visitá-lo com que frequência?" E eu respondi: "Nunca." Ela franziu a testa. "Nunca. Nunca. Porque eu não queria vê-lo mais. Queria que ele sentisse o que eu senti por décadas. Invisibilidade. Silêncio. Frieza." Antes de sair, fui até o quarto onde o colocaram. Ele já deitado. Olhos perdidos no teto. Segurei a moldura da porta por um segundo e disse em voz baixa: "Agora, a dor vai te fazer companhia. Todos os dias. Sem grito, sem tapa, sem ninguém." Ele tentou me olhar, mas nem força tinha mais. E eu não ofereci ajuda. Virei as costas, fechei a porta devagar e deixei que a maçaneta fizesse o último som entre nós. Nunca mais atendi ligação. Nunca mais respondi carta. Nunca mais falei o nome dele, porque quem me apagou por dentro não merecia nem a minha sombra. Na primeira semana sonhei com ele. Acordei suando, mas pela última vez com medo. Na segunda semana, não sonhei mais. A memória dele estava morrendo em mim, do mesmo jeito que ele morria sozinho naquela cama. Hoje, ele vive preso numa cama, sem um rosto familiar por perto. Faz 4 anos que ele está lá, na mesma cama, na mesma clínica, com as mesmas paredes brancas, e nenhum rosto conhecido, porque eu nunca mais voltei. O que ele ouve hoje é o som do despertador da enfermaria, o barulho dos talheres na bandeja, o passo ritmado de quem vem trocar fralda e dar remédio, sem olhar nos olhos. Ninguém o chama de pai, ninguém segura a mão dele, ninguém diz até logo. O mesmo vazio que ele me deu, agora é o travesseiro dele. Soube por uma enfermeira, sem querer, que ele chora à noite, que repete meu nome dormindo, que pergunta se alguém vai visitá-lo no domingo. A resposta é sempre a mesma: hoje não tem ninguém. E ele ouve isso toda semana, como eu ouvi por anos: fica quieta, ninguém vai vir te salvar. O ciclo se fechou. A menina esquecida foi embora, e a mulher que sobrou nunca mais olhou para trás. Na cidade, poucos lembram dele. Na minha vida, ninguém fala seu nome, nem minha mãe, que também envelheceu, e hoje mora com uma prima distante. O que ele deixou foi dor, e o que eu deixei para ele foi justiça. Silenciosa, irreversível. Tem quem ache cruel, mas para quem sobreviveu a ser apagada todos os dias, vingança é só um nome bonito para equilíbrio. A menina espancada virou a mulher que decidiu seu fim e nunca mais olhou para trás. Hoje tenho 68. Durmo tranquila. Leio à noite. Converso com as plantas da varanda. E nunca mais precisei fechar os olhos com medo de alguém abrir a porta do quarto. A paz que ele me negou, eu construí com tijolo de silêncio e cimento de coragem. Não me arrependo, nem um pouco, porque não foi crueldade. Foi escolha. Foi justiça. A menina espancada cresceu em silêncio. Mas um dia, aprendeu a falar, com atitude. E minha voz, hoje, não treme mais. Se ele ainda vive, vive sem ninguém, sem carinho, sem lembrança boa, sem perdão. E isso é o mínimo que merece. Porque o que ele matou em mim, ninguém nunca vai medir. Mas o que eu tirei dele foi exato, cirúrgico, necessário. Eu não devolvi com violência. Devolvi com ausência. Com a mesma frieza que ele me dava quando eu chorava com a perna roxa. Tem gente que diz: mas ele era velho. Ele se arrependeu. Você devia ter perdoado. E eu respondo: o perdão só serve quando quem apanhou decide. E eu decidi não dar. Hoje eu conto minha história em rodas de conversa com outras mulheres. Mulheres que também apanharam, que também se calaram,
que também um dia se olharam no espelho e pensaram: será que eu merecia tudo isso? E eu digo: não, mas talvez você mereça justiça. E essa justiça pode ter o seu nome.